Paula, a gente tem falado muito, Paula, sobre relacionamento, né? Marketing de relacionamento, que a gente pensa muito no Instagram, na divulgação e tal. Aham, Só que eu aham. tenho tentado romper um pouco a barreira, e estava, inclusive, pensando no nosso contato. Eu acho que você fez isso, né? Uhum. Eu Então, gosto bastante desse contato não via post de Instagram, sabe? Esse contato individual. é, eu gosto bastante de conectar pessoas, é um negócio que eu sempre gostei desde muito nova, assim, de conectar pessoas. É, e aí eu tenho uma super cara de pau de mandar mensagem para pessoas completamente aleatórias via Instagram para poder conversar com elas, assim. Então, quando eu virei planejadora financeira, eu peguei as pessoas que eu via no Instagram, que estavam chegando para mim, que eu gostava do conteúdo, e eu mandava uma mensagem, falava, me dá meia hora de sua vida aí para me contar como é que você chegou aí, como acelerou os passos e tudo mais. É, e aí, tanto para. E aí também uma parte para clientes, do tipo, sei lá, eu via pessoas fazendo comentários em postagens que eu achava que faziam sentido para ser meus clientes, e eu mandava mensagem para a pessoa. E para profissionais também da área que poderiam me ajudar ali nesse caminho. Assim, eu não sei como é que o Conselho de Psicologia limita isso para vocês. para a gente é um pouco mais difícil, mas é possível também. Né? É, Dá para e aí fazer. eu gosto desse oi para quem chega, assim, também, sabe? Tipo, eu vi que a pessoa curtiu o negócio meu, mas não me segue. Eu mandava mensagem e falava, oi, tudo bom? Eu sou Paulo, sou planejador financeiro, trabalho com isso, é assim que funciona o meu trabalho, quer bater um papo? É, hoje, graças a Deus, eu não consigo mais fazer isso por uma questão de volume, então o meu Instagram cresceu muito, mas durante muito tempo eu fiz isso, assim, muito tempo mesmo. Até meus, talvez, 30 mil seguidores, eu era a louca de mandar mensagens e áudio, e aí as pessoas às vezes acham, quando você tem um Instagram um pouco maior, é tudo robô que tá fazendo. Aí, Sim. para eu mostrar que não era robô, eu mandava áudio para todo mundo. Aí eu tirava, tipo, uma hora do meu dia, eu mandava 70 áudios em uma hora, porque eu queria falar com a maior quantidade de gente, entender como crescer no meu trabalho e tudo mais. Então, tem um mar cheio de oportunidades aí. E E várias como a coisas gente legais. aprende, né? A gente cresce. Sim, sim, sim. É exatamente assim que se deve. Inclusive, Patrícia, né, era mentoranda sua, Aham, e aham, aí você veio dela falar da capa, e você falou sim, comigo, a gente ficou um sim. tempo conversando. E aí, como essas conversas a gente aprende e cresce, né, em cada Aham. episódio desses. Muito, muito. E eu falo que encurta caminho, né? Que você. é, a pessoa te fala duas frases ali que para ela talvez não façam muita diferença, e para você fala, meu Deus, estou batendo cabeça nisso há muito tempo. Acho que quando são pessoas do mercado, e eu não sei se você comentou com as meninas, mas o meu contato com a Aline foi, eu estava atendendo muita psicóloga, e eu estava muito revoltada com a profissão, assim, sabe, com a formação, porque falta muita. Acho que falta em todas as faculdades, mas eu acho que na faculdade de psicologia não forma autônomos, forma profissionais de saúde. Não sei nem se a gente chama de saúde, mas não são autônomos. E eu acho que 90% de quem forma em psicologia ali sai e precisa emitir uma nota e não sabe emitir uma nota. Sabe? Então, isso me deixava muito angustiada, porque eu via o quanto as pessoas sofriam com isso e de um problema que podia ter sido parado lá atrás, assim, com uma matéria de faculdade, tipo, gente, o basicão aqui, bora fazer o básico, bora separar PJ de PF, vamos fazer um básico aqui. E aí, quando eu soube da capa, eu falei com o Paty, eu falei, Paty, me dá o telefone dessa menina aí, o Instagram dessa menina, porque eu quero conversar com ela, porque se ela está tentando mudar isso, eu quero saber como é que do lado de cá eu também consigo ajudar a mudar isso e a mostrar de uma forma diferente, assim, não conhecendo tão a fundo o mercado, sabe? Então, Sim. me ajudou bastante, assim, a abrir a cabeça, e eu indico a capa para um monte de gente, assim, eu tenho vários clientes psicólogos que eu já indiquei e falei, gente, vai estudar, precisa, é uma matéria que a faculdade não deu, então precisa fazer. Pois é. Então, E eu tenho isso. certeza que você aqui com a gente agora, parece que chegarão, e para quem já está, né, que vai poder assistir, vai ser muito, muito bom, porque eu estava, antes de entrar aqui, né, tomando café, pensando, cara, a galera quer captar paciente. Quando, sempre que eu pergunto, que eu faço esse mesmo movimento, né, me segue, interage, eu que mando mensagem, eu que vou Aham, conversando. E é sempre assim, o que é que você quer? O que é que você gostaria? Captar paciente. Tá, mas
quando a gente vai perguntar, não tem coragem de olhar para a fatura do cartão de crédito. Sim, sim. Cara, não tem uma coisa sem a outra. Não dá para pular essa etapa, porque se você não sabe quanto é que você gasta, você não sabe quanto você precisa ganhar. Se você não sabe como é que você precisa ganhar, como é que você vai precificar uma sessão? E aí, se você não tem noção do tamanho do seu custo, você também não tem motivação suficiente para sustentar aquele preço, porque elas têm muita dificuldade em sustentar um preço acima de R$ 150, né? E aí, na verdade, está tudo muito conectado. E aí tem gente que quer captar paciente, quer crescer, quer viver de clínica, mas não. E às vezes eu pergunto, e como é que tá? Não, eu tenho uma clínica até estável, eu queria só crescer. Tá, e aí você tem uma conta, então, para pessoa física e pessoa jurídica. Não, ainda não consigo. Então, a gente precisa voltar 10 casas. Então, acho que hoje a nossa conversa vai ser muito importante para elas entenderem que não tem como crescer profissionalmente se pessoalmente está tudo embolado. E você sabe o que é engraçado quando eu atendo muito autônomo, né? Independente do ramo. E aí as coisas se conectam muito, não dá para a gente separar, apesar de ter uma importância de separação financeira ali, de conta, né? Meio burocrática e contábil. A vida é a mesma, né? E aí eu me coloco no lugar e eu adoro atender autônomo porque eu sou autônoma. E eu também bati cabeça quando eu virei autônoma e saí do CLT, que eu ganhava meu salário bonitinho todo dia 30, para receber uma sessão por dia ali, picado, igual vocês recebem. Então, e aí é muito comum minhas clientes autônomas falarem assim, Paula, você dá muita sorte, minha agenda está começando a encher. E eu falo, eu dou mesmo. Isso eu dou, estou feliz, trabalhamos com sorte, é isso daí. Mas por que eu dou sorte? Porque a pessoa vê o tamanho do problema e fala, agora eu preciso me mexer. Não dá para ficar sentadinha na minha cadeira. E aí eu tô falando médico, psicólogo, fisioterapeuta, dentista, todo mundo. Não dá para ficar sentadinha na minha cadeira esperando as coisas acontecerem, reclamando da vida, se eu percebi agora que eu tenho um buraco acontecendo ali. Talvez ainda não esteja numa bola de neve absurda, mas eu tô entrando numa situação complicada, que talvez daqui a 6 meses isso me dê um problema muito grave. E aí as pessoas começam a correr atrás de coisas, assim. E quando a gente corre atrás, tem um movimento de energia, assim, sabe? Quando você corre atrás e coloca energia nas coisas, as coisas começam a acontecer. Elas não acontecem na velocidade que a gente espera, mas elas acontecem. Então, tem um movimento muito grande disso acontecendo. E eu acho que mostrar essa realidade, a gente olhar para a realidade, e falar com o psicólogo é melhor ainda, né? Porque vocês devem falar isso o tempo todo para os pacientes de vocês. Então, olhar para a realidade é muito importante para eu conseguir reagir sobre aquilo, sabe? E acho que tem uma coisa mística também, né? Você falou da energia, mas tem algo de a gente não vai vir se a gente não está preparada para abraçar. Sempre que eu dou um gap, assim, né? Eu dou um salto assim, de desenvolvimento, eu olho e penso, meu Deus, eu realmente não estava preparada para aquilo que eu queria. Agora eu tô. Se acontecesse aquilo que eu queria, ia ser caótico, ia ser péssimo, não ia ser sustentável. Então, a gente precisa estar pronta para receber o que a gente está buscando também. E aí precisa olhar para a gente, não tem jeito. Sim. Mas dinheiro é difícil, né? Mas conte para elas um pouco de você, assim, como é que você chegou aqui. Vou contar. Eu posso compartilhar minha tela? Claro. Eu sou uma pessoa visual, e aí eu tô com minha telinha aqui do lado para a gente começar. Vou trazer vocês de novo para a tela. Porque... Vamos lá, né? Então, quem é que eu sou? Eu sou Paula, sou baiana, não sei se as meninas são majoritariamente baianas também, mas eu sou baiana, moro em São Paulo, já tem 8 anos que eu moro aqui, já dei uma rodada, morei no Rio, morei em Recife, vim para São Paulo a trabalho e fiquei aqui. E trabalhei muitos anos no mundo corporativo e no mercado financeiro, e chegou um momento do mercado financeiro que eu não queria mais estar sentado daquele lado da mesa do banco. Eu trabalhava com cobrança, e é muito complicado você trabalhar com cobrança e você trabalhar com crédito. Porque a gente mora num país que você empurra crédito para as pessoas e depois você vai lá e cobra elas. Então, não é um movimento extremamente confortável. Mas eu adorava trabalhar no mercado financeiro e eu adorava trabalhar com dinheiro. Sempre gostei de dinheiro, desde muito nova. E isso sempre
visto como uma coisa muito estranha, né? Porque eu sou mulher, então, olha só, uma mulher pode gostar de dinheiro. Sim, E sim. aí, é isso, sempre foi, a gente falou um pouco sobre isso, né, Aline, quando a gente se falou. Então era sempre muito estranho, assim, nossa, que absurdo, ela fica falando que gosta de dinheiro. Gosto mesmo, sempre gostei. E voltando a falar de energia, quando a gente fala que gosta, as coisas facilitam para a nossa vida. E aí eu decidi, com muita organização financeira, porque eu sempre fui uma pessoa muito organizada, assim, sempre guardei muito dinheiro. Muito não, né? Guardei o dinheiro que eu conseguia. Eu decidi que eu queria pedir demissão e passar um ano sem trabalhar, para poder entender como eu ia me inserir de verdade no mercado financeiro que não me fizesse mal. Nesse um ano que eu tentei ficar sem trabalhar, eu não consegui ficar um ano sem trabalhar, porque as coisas começaram a chegar em mim naturalmente, eu voltei a trabalhar, eu descobri o mercado de planejamento financeiro individual. Comecei a atender pessoas pro bono, pela família, sei lá, vejo a família classe média ali endividada, então resolve a dívida de um ali, melhora a carteira de investimentos de outro e tudo mais. E eu entendi que isso era uma profissão. Em julho de 2025 do ano passado, eu abri a página Finanças com Paula, que me deu uma projeção muito grande para o mercado, né? A rede social, ela vai de 0 a 100, e ela consegue fazer um negócio crescer muito rápido. E aí, quando eu abri a página, eu tinha minha expertise de mercado financeiro, eu tinha minha expertise de 6 meses atendendo pessoas próximas minhas, e eu tinha um curso gravado falando sobre finanças para mulheres, porque sempre foi uma grande revolta minha, assim, tipo, poxa, eu aprendi a mexer mais com dinheiro quando eu trabalhei no mercado financeiro. E eu pensava assim, por que não me ensinaram isso antes, sabe? Por que ninguém veio falar comigo a importância disso antes? E eu sempre culpei pouco meus pais, assim, porque eles também não sabem, então não é sobre eles, é sobre o mundo não querer que eu aprendesse sobre aquilo. E aí eu decidi gravar um curso super rapidinho, assim, aqui mesmo no escritório de casa, extremamente amador, que é o curso que eu vendo até hoje, que funciona muito bem, sobre organização financeira, início de investimentos, um pouco sobre macroeconomia. Eu brincava que era para você conseguir juntar dinheiro e entender o Jornal Nacional, porque a gente não consegue entender o Jornal Nacional. Assim, se falar que todo mundo entende o Jornal Nacional é mentira. Eu comecei a entender depois que entrei no mercado financeiro. Então, e aí, como eu sou muito curiosa, hoje eu às vezes assisto Jornal Nacional com o celular, com um mapa na mão, assim, sabe? Tipo, Estreito de Hormuz, não sei o que lá de Omã, não. Eu falei, deixa eu entender aqui o que é isso, porque eu gosto muito disso. Então, não é um negócio fácil. E aí, com Finanças com Paula, eu consegui levar informação para muita gente. E estou aí há um ano crescendo no digital, com finanças, atendo como planejadora financeira independente, e eu atendo também em grupos. Então, desde o mês de maio, que eu faço grupos de formação, grupos de atendimento de mentoria de planejamento financeiro. E aí, eu sempre atendi autônomos, como eu estava falando. E por causa de uma cliente minha, de uma mentoria individual, que foi Paty, que é parte do Capa, eu cheguei em Aline, e aí a gente conseguiu fazer essa parceria de eu trazer esse tema para vocês, que é um tema super importante, e que eu acredito demais, que fortalece a carreira de vocês, e fortalece a profissão, porque tem saída, sabe? Então, acho que muito da minha indignação quando eu via psicólogas é porque eu já paguei R$ 500 de sessão de terapia. E eu não consigo entender como é que as psicólogas não conseguem aumentar o preço, sabendo que se elas não aumentarem o preço, a conta não fecha no final. Então, eu já cobrei crédito, eu já liguei para as pessoas para cobrar crédito, e hoje eu ligo para minhas clientes que atrasam o pagamento para poder cobrar, e eu não entendia como é que minhas clientes psicólogas não têm coragem de ligar para cobrar uma sessão. Então, esse tema das psicólogas me mexe muito comigo. E eu acho por isso que eu fiquei tão feliz com o convite de Aline, da gente estar aqui falando sobre isso hoje e trazendo isso para o tema, né? E aí a gente vai começar falando um pouco de quanto custa ser você, assim. Acho que essa frase ficou bem profunda, bem intensa, mas eu acho que é um negócio que a gente tem dificuldade de olhar. E aí, gente, eu vou passando aqui, mas se vocês tiverem dúvidas ou a Aline, se quiser interromper e puxar algum tema, a gente vai seguindo, só tentei deixar a apresentação para poder me guiar mais fácil.
E aí a gente começa tudo para poder entender quanto é que custa ser a gente, tentando calcular nosso custo de vida. Quando a gente é CLT e tem uma carteira assinada, a gente tende a acomodar o custo da nossa vida dentro do nosso salário. Quando a gente é autônomo, já começa com caos, porque a gente nem sabe quanto a gente vai ganhar, quanto a gente pode ganhar, nada disso. Então, como é difícil começar, a gente simplesmente desiste. E dá uns 3 passos atrás de tipo, vou sobrevivendo que as coisas vão dar certo. Quando a gente vai calcular esse custo, é importante a gente olhar para essas 3 casinhas aqui. Os custos fixos, os custos variáveis e os custos sazonais, que são aqueles que vão acontecer em algum momento do ano, tipo a rematrícula do filho na escola, ou tipo o IPVA do carro, ou o presente de Natal, que a gente sabe que vai ter, e não adianta a gente se iludir que a gente não vai gastar nisso. Quando a gente fala na prática, custo fixo é tudo aquilo que você paga todo mês, que já está contratado. Então, aluguel, energia, diarista, condomínio, mesmo que ele não seja o mesmo valor todo mês, ele é fixo, ele é recorrente, ele já está contratado. Dentro disso aqui também, tem todos aqueles custos fixos que a gente coloca no cartão e a gente esquece. Então, assinaturas, seguro do carro, academia, tudo que está lá preso no cartão e a gente simplesmente esquece e deixa ele lá, eles entram em custo fixo. Eu brinco que é aquele custo que se você dormir do dia 1º ao dia 30, você vai continuar pagando, sabe? Então, não adianta. Opa. A segunda bolinha que entra também em custos fixos é dívida. Então, o que é que você se comprometeu com alguém ou com alguma instituição no passado que precisa honrar com isso, né? Normalmente eles são valores fixos, de financiamento, de empréstimo, de parcelamento de fatura, de tudo isso, eles são fixos. Então, eles acabam entrando aqui nessa casinha dos custos fixos. Os custos variáveis, eu brinco que é aquilo que você bota o pé para fora de casa e gasta. Então, botei o pé para fora, gastei R$100 de mercado. Botei o pé para fora, gastei R$50 de Uber. Então, como é que a gente consegue planejar e prever que esses custos vão acontecer? É muito natural, quando a gente está numa situação de um pouco mais de aperto, a gente vai fazer, uma das primeiras tarefinhas de casa do curso, é a gente orçar quanto a gente quer gastar no mês. Ninguém coloca que quer gastar com roupa, mesmo sabendo que todo mês compra roupa. Então, faz parte, a roupa faz parte. Eu brinco que a roupa, a farmácia e o presente são os 3 mais difíceis da gente assumir que a gente gasta. Farmácia, assim, eu brinco que se você entrar na farmácia para comprar uma dipirona e sair só com a dipirona, você merece um troféu. Porque a chance de você entrar na farmácia, sair com 3 cremes e sem a dipirona é maior do que sair só com a dipirona, sabe? Então, a farmácia é um grande custo ali oculto. A gente pode se proibir também, Raíssa, mas de vez em quando acontece. Então, é bom a gente colocar isso no orçamento para não se frustrar tanto. O presente. Foi uma libertação coisa da roupa, sabia? Porque eu ficava sempre com culpa. Era sempre e nem sabia quanto era. Hoje eu tenho a caixinha da roupa. Exato. Tá tudo certo, tá tudo certo. É só a gente planejar, se organizar direitinho, todo mundo compra. Então, como é que a gente consegue organizar isso daí? O presente, que é outro custo variável super oculto, eu brinco assim, se você tem um marido ou uma esposa, um pai, uma mãe, um filho e um amigo, você compra um presente por mês. Porque quando não é aniversário, é dia dos pais e dia das mães. Ou dia dos namorados, ou dia das crianças, ou Natal. Então, um presente por mês tem. Você pode não perceber, mas ele vai acontecer. Esses dias uma cliente minha falou assim, e ela, quando a gente levantou os custos dela, ela falou, não, 0 do presente e tal. E aí eu me fiz de doida, né? Eu falo, tá bom, que bom, tudo bem, então vamos economizar nessa linha de presentes. E aí ela me ligou e falou, Paulo, eu descobri que eu mando bolo para casa de todo mundo. Falei, pronto, esse é o presente que você dá. Você não compra uma roupa, mas você manda. Ela mandava, tipo assim, 5 bolos por mês para casa das pessoas. Ela via a pessoa e falava, ai, não sei quem, a mãe tá doente, vou mandar um bolo. Ai, não sei quem vai ser aniversário da filha, vou mandar um bolo. E ela era louca dos bolos. E aí um bolo custava R$40 na cidade dela e ela gastava R$200 de bolo todo mês. Então, o presente vale a pena a gente prestar atenção também. Além disso, a gente tem os custos sazonais, que são aqueles gastos que eles vão acontecer em algum momento. Assim, não adianta a gente achar que não vão acontecer, porque eles acontecem. E aí, o que é que acontece? No mês que eles acontecem, a gente se acha extremamente descontrolada, fala, meu Deus, meu cartão está um absurdo, eu sou muito descontrolada. Não necessariamente a gente é descontrolada. Mas pode ser que aquele mês aconteceu um gasto sazonal que a gente não estava planejado para isso. Então, a gente tem IPVA, tem presente de Natal, tem viagem de férias,
tem, sei lá, botox, se a gente faz procedimento estético, médicos que a gente paga fora do plano de saúde, que a gente paga consulta, deixa eu ver o que mais sazonal, que é bem comum. Toda essa batelada de final de ano ali, rematrícula, uniforme, material escolar, IPVA, IPTU, tudo que vem ali no final do ano, normalmente dá uma estourada no nosso cartão, e em geral a gente não está preparado para isso. Quando eu faço os atendimentos, que a gente consegue calcular essa caixinha dos custos sazonais, o meu direcionamento começa a guardar em janeiro esse valor para o final do ano. Então, todo mês eu tenho lá, se eu somar isso tudo aqui, que é sazonal na minha vida, custa 12 mil reais, só para a conta ficar mais fácil, todo mês eu tenho que guardar 1.000. Todo mês eu tenho que guardar 1.000, não adianta. Porque em algum momento esse negócio vai estourar na minha mão. E se eu não tiver planejado, meu cartão vai vir muito maior do que eu consigo pagar, e aí eu entro numa dívida. Então, como é que a gente consegue planejar essa caixinha do sazonal para que ele não seja um grande problema? Por exemplo, o meu gasto com roupa, eu sou uma pessoa que compra pouca roupa. Eu compro roupa, 2 vezes no ano. Eu não sei quem é do Nordeste aqui, mas na minha cabeça você compra roupa no São João e no Natal. São as 2 épocas que a gente podia ter roupa nova em casa. Então, eu ainda tenho isso na cabeça de comprar roupa 2 vezes por ano, porque não é um negócio que eu tenho costume de comprar. Então, o meu gasto de roupa está dentro da minha caixinha do sazonal. Se eu gasto 5 mil reais de roupa no ano, todo mês eu tenho que guardar um pedacinho para quando eu quiser comprar minha roupa, eu não precisar nem passar no meu cartão. Se eu quiser, eu tiro do Pix ali e jogo e pago minha conta de roupa. Então, não é um problema eu gastar isso. E, por fim, a gente tem uma caixinha aqui chamada de planos futuros. Porque se a gente trabalhar só para pagar as contas e não conseguir sobrar nada no final do mês, a gente sempre vai ter um problema lá na frente. Seja esse problema os sazonais aqui, os que são no final do ano, ou seja esse problema uma pós-graduação que você quer fazer, uma viagem que você quer fazer, um apartamento que você quer comprar, uma aposentadoria que você quer ter. Então, como é que a gente consegue planejar esse futuro? Esses dias eu atendi uma cliente que eu achei muito peculiar a resposta dela. Ela é jornalista de formação, trabalhou 15 anos como jornalista e fez faculdade de psicologia. E eu falei, por que você fez faculdade de psicologia? Me conte aí. Ela falou, porque todo mundo aceita uma psicóloga velha e ninguém aceita uma jornalista velha. Então, como eu sei que eu não vou me aposentar, eu achei uma profissão que eu consigo trabalhar até o resto da minha vida. E eu entendo o desespero dela nessa frase, mas não necessariamente ela vai conseguir trabalhar até o resto da vida dela. Ela pode querer, ela pode ter intenção, ela pode achar que tem possibilidades e mercado e tudo mais, mas ela pode não conseguir trabalhar. Então, mesmo sabendo que a psicologia é uma profissão longeva, assim, a gente consegue trabalhar até muito mais velha, se a gente quiser, é diferente talvez de um trabalho braçal, é diferente de um trabalho no mundo corporativo que é extremamente etarista, a gente pode ter a opção de parar de trabalhar um momento, né? Acho que quem trabalha a vida toda deveria ter essa opção. Então, como é que a gente consegue pensar nessa caixinha de futuro aqui? E como vocês que estão na sala, pelo menos as que eu estou vendo, não os que estão assistindo depois, são muito jovens, a chance da gente usar o INSS do jeito que a gente conhece hoje para se aposentar é muito pequena. Então, defendo o INSS, pago o INSS, como autônomo eu pago o meu INSS, mas eu não consigo acreditar que lá na frente, eu tenho 34 hoje, daqui a 30 anos, eu vou conseguir acessar todo esse dinheiro. Eu acho que eu vou conseguir acessar uma parte dele, mas eu preciso me proteger por fora quanto é que eu vou acessar desse dinheiro. Então, como é que a gente pensa em planos do futuro para a gente também? E aí, por mais que pareça tentador, o cartão de crédito, ele não vai te ajudar nisso, assim. Eu brinco que é o bicho de estimação de todo brasileiro, é um cartão de crédito, né? Todo mundo ama mais o cartão de crédito do que qualquer coisa, cuida dele, tal, não sei o quê. E ele é o grande problema que a gente tem hoje em dia, assim, todo o processo de endividamento, ele começa pelo cartão de crédito, porque a gente tem muito acesso. Defendo muito a gente ter acesso ao cartão de crédito, acho que o modelo de bancarização do Brasil deu acesso a muita gente, e isso é muito importante, mas é um risco muito grande também. Então, como é que a gente se protege dele, né? E aí, se a gente ainda for refém dele, como é que a gente consegue se ajudar? Vamos pensar que quanto menos cartões a gente tiver, melhor. Organizar a vida não é fácil. Organizar 7 cartões de crédito é impossível. Eu não consigo... Assim, eu tenho mais de 5 mil clientes. Eu não
nunca ouvi ninguém falar, tenho 7 cartões de crédito e me organizo super bem. Nunca, nunca. Então, como é que a gente consegue organizar para ter um cartão de crédito só? Hoje os bancos dão mais limite do que a gente deveria ter. Então, antigamente, que era uma coisa mais difícil, a gente tinha um pouquinho de limite em cada um e ia somando um limite maior. Os bancos estão dando mais limite do que o nosso salário hoje em dia. Então, se esse for o ponto, vamos esconder todos os outros e centralizar todos nesse um cartão de crédito. Nesse movimento de reduzir cartões de crédito, é muito normal a gente esquecer de descadastrar os outros cartões dessas plataformas recorrentes. Então, Uber, iFood, assinaturas, tudo isso. Como é que a gente consegue? Aí vale a pena a atenção aqui para a gente conseguir descadastrar isso. E como é que a gente consegue dificultar nosso impulso por compras também, né? Na literatura das finanças comportamentais, tem uma parte que fala que existe um negócio chamado dor do pagamento. Dor do pagamento é toda vez que a gente sente alguma coisa sendo tirada da gente. E isso gera uma dor física e emocional para a gente. Toda vez que eu gero essa dor física e emocional, eu talvez deixe de gastar. Eu me controlo um pouco mais. O cartão de crédito não gera dor nenhuma, porque eu só passo e eu não vejo o dinheiro indo embora. Eu me assusto com a fatura lá no final do mês, mas eu não vejo o dinheiro indo embora. Então, vamos descadastrar os cartões dos apps, vamos remover do site, apagar o cartão virtual, para a gente ter o trabalho de cadastrar o cartão e lembrar, opa, estou cadastrando um cartão, então isso daqui é porque o meu dinheiro está indo embora. E no final das contas, a fatura não pode ser um susto. É muito ruim quando a fatura é um susto, e a gente tem mecanismos de se planejar e acompanhar a fatura para que ela não seja. Então, acho que o cartão é atenção máxima. Assim, esses dias eu fui no podcast, a moça perguntou para mim, qual o conselho que você daria para todo mundo, se você pudesse entrar na casa das pessoas e dar um conselho? Eu falar, toma cuidado no cartão de crédito, porque parece um negócio legal, é um negócio sexy e interessante, e na verdade não é. É uma porta de entrada para grandes problemas que a gente tem. Sem nem falar de quem compartilha, porque aqui o público feminino ainda tem isso, né, das mulheres. Geralmente é sempre uma mulher que compartilha o cartão de crédito com a família inteira, com as amigas. Fulano tirou tal coisa do meu cartão. Exato. Eu tenho paciente que a gente trabalha isso. O endividamento, porque os filhos tiram coisa no cartão dela e não pagam na data, e como isso é muito simbólico. Né? Essa frase, não sei se é bem baiana, mas é bem natural para mim. Tirar no meu cartão. Tirei do meu cartão, E as pessoas... assim, eu entendo que esse movimento, antigamente, fazia muito mais sentido, que é o que eu falei, as pessoas não tinham cartão de crédito, era difícil, até meus pais não tinham, e a gente era uma classe média, sabe? E a gente, durante muitos anos, não teve cartão de crédito em casa por conta de endividamento, mas agora é muito mais acessível as pessoas terem. Então, é melhor a gente conseguir proteger o nosso CPF, sabe? É uma das poucas coisas que a gente tem de verdade na vida, nosso CPF. Então, como é que a gente consegue proteger ele das pessoas, assim? Dizer não, e aí você trouxe isso sobre agora começou a dizer não, dizer não faz parte do processo, assim, se a gente dá tudo, a gente não vai ter nada, então, como é que a gente coloca isso no processo? E aí, Aline, você trouxe um ponto muito interessante, que é você trabalha isso na clínica com alguns pacientes. Eu não quis trazer aqui o lado da psicóloga no atendimento do problema financeiro, mas é muito natural eu receber clientes que fazem terapia, até porque, dependendo do estágio de problema financeiro, se for um caso de compulsão, se for caso de jogo, se for algum caso um pouco mais grave, eu não atendo se não tiver acompanhado com psicólogo ou psiquiatra, mas eu recebo muitos clientes que estão ali em processo de endividamento, mas não de compulsão, que falam, Paulo, eu nunca falei isso nem na terapia. Então, se eu pudesse pedir uma ajuda, dê uma apertada nisso para os pacientes começarem a falar. É um grande tabu, é um grande tabu. E ainda quando fala, o número nunca vem, o quanto foi, o quanto é um tabu muito grande. E aí, eu acho, eu tenho uma seguidora do meu Instagram que me encontrou lá e começou a me indicar muitos clientes, assim. Então, no meu início de carreira, ela me indicou, acho que 8 clientes, assim, no início. E ela é uma psicóloga e ela falou, Paula, eu não sei lidar com o meu dinheiro e eu tenho medo de apertar meus pacientes para falarem sobre isso e eu não saber o que fazer. Então, eu entendo que também tem esse medo de muita gente não sabe, aí é um tema mais difícil para você entrar, mas tentem trazer esse tema na terapia, porque
normalmente ele desencadeia outras coisas, né? É o relacionamento com o pai que trouxe isso, é um pai que privava a mãe de tudo, e aí hoje eu não posso privar minha mulher de nada e ela gasta o dinheiro. É uma filha que foi privada de tudo e hoje eu não quero me privar de nada, e aí por isso que eu estou endividada. Então, a minha primeira sessão com os clientes é sempre para eles me contarem o histórico financeiro deles. E eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não sou psicanalista, mas para mim é importante eu escutar o cliente contando essa história para eu conseguir saber onde eu consigo apertar. Porque tem lugares que eu não vou conseguir apertar. Então, se tiver feito terapia, já falado sobre isso na terapia, chega com consciência massa, assim, sabe? Tipo, ó, Paula, eu já entendi na terapia, meu pai fazia isso, minha mãe fazia isso, eu tinha relação assim, minha casa era assim, e aí por isso que eu tenho esse comportamento. Então, facilita meu trabalho, assim. Então, meu apelo às psicólogas é, bora falar sobre dinheiro para já chegar entendendo qual é o cerne ali da questão e eu resolver o numérico, sabe? E conseguir controlar o comportamento. Mas a gente faz terapia para conseguir atender, talvez a gente também precise cuidar das nossas finanças para conseguir. Porque não é sobre dinheiro, né? Toda vez que a gente fala sobre dinheiro, a gente acaba concluindo isso. Gente, não é o número, não é a dívida, não é são muitas outras coisas, né? Então a gente precisa muito para ter essa sensação de coerência. Por mais não é sobre eu estar cheio de dinheiro guardado, mas assim, se eu tenho alguma coerência com esse assunto, eu consigo levar para o paciente também para a gente conversar sobre isso abertamente. Sim. Não, eu brinco que se fosse sobre a matemática, o ChatGPT fazia, eu não precisava estar aqui trabalhando, sabe? Eu ia arrumar outra profissão, eu ia vender crédito de novo, mas eu não precisava estar aqui acompanhando as pessoas de perto sobre isso. Então, é muito mais sobre comportamento do que sobre a matemática de fato. Assim, sou ruim de exatas. Não, não é sobre isso. Até porque uma das classes mais endividadas do Brasil são os bancários. E se fosse sobre a matemática, eles não estariam assim, né? Então, bancários, médicos e funcionários do Exército e das Forças Armadas são grupos super endividados. E bem recorrente, assim, eu atendo muitos casos dos três. Médico, porque paga tudo em plantão, então fica mais fácil, assim, se der um aperto, eu consigo fazer mais um plantão. Bancário, porque passa muito dinheiro na mão e você começa a naturalizar aquela quantidade, aqueles volumes de dinheiro e você não vê problema de pegar para você. E Forças Armadas, porque tem um crédito muito barato. Então, as pessoas se acostumaram a viver do crédito do Exército, do Poupex, né, que é o banco deles. Então, é muito comum você viver desses créditos. Mas nada no final é matemática, é tudo comportamento. Ou eu estou repetindo o que os meus pais fizeram, ou eu estou achando natural, porque eu mexo com o dinheiro dos outros, ou eu vou conseguir dar um jeito e vou trabalhar até o resto da vida. Então, tem muito mais. Eu gosto o exemplo dos concursados também é muito bom para quem é autônomo, né? Sim. Quem é autônoma fala, eu não consigo economizar, não consigo juntar dinheiro porque eu sou autônoma. Mas aí tem a galera do concurso público que sonhava em ser concursado para ter estabilidade, quando chega lá, se endivida. Então, o concursado o funcionário público que também tem acesso a um crédito barato e que tem um acesso a um crédito em geral, barato ou não, mas é muito bem visto pelos bancos quando você é funcionário público, que ele sabe que seu salário vai cair, faça chuva, faça sol, ali ele consegue pegar seu salário. Então, é um caso seríssimo, assim, eu tenho clientes juízes, eu tenho clientes delegados, eu tenho clientes que ganham mais de 100 mil por mês, assim, como funcionários públicos, e estão em situação de endividamento. Então, não é só sobre o quanto você ganha, assim, não é nem um pouco, né, porque é muito normal nas sessões as pessoas falarem assim, nossa, Paula, eu ganhava 2 salários mínimos, eu vivia bem, ainda ia para festas, e agora eu ganho 20 mil reais, e eu não sei o que está acontecendo. Então, é uma frase super comum de aparecer para mim. Então, não é sobre o quanto ali, não é sobre a matemática do quanto, né? É sobre o que é que a gente está querendo tapar usando esse dinheiro desse jeito. Então, é mais profundo. E aí, quando eu descobri quanto eu custo, o que é que eu faço agora, né? Agora a gente vai dar uma organizada para fazer funcionar, porque eu brinco que o autônomo já começa a vida financeira no modo difícil, assim, é muito difícil. Quando eu virei autônomo, eu fiquei doida também, não fiquei achando bonito, não. Falava, meu Deus, que saudade de um vale alimentação. Tudo que eu queria era um vale para eu gastar, fingindo que não é dinheiro. No final do mês era isso que eu queria, e eu não tinha. Mas hoje eu agradeço super e sou bem feliz sendo autônoma. Então, vamos lá. Primeiro passo, separar as contas.
E aí, a Aline falou isso no início, mas é muito importante. Assim, mesmo que você receba na pessoa física, mesmo que você seja autônoma pessoa física, pague lá seu imposto, ou não pague também, não estou aqui para julgar isso. Não tem como a gente trabalhar com uma conta só. É impossível. Porque se seus pacientes, eles pagam numa conta profissional, que é junto com a pessoal, e aí eu coloquei profissional e não PJ, porque pode ser que você não seja PJ, mas uma conta profissional que é misturada com a conta pessoal, vai ser uma bagunça, sempre. E mesmo que o seu cliente pague uma parte numa conta PJ, que você também mistura com sua vida pessoal, e uma parte na conta pessoa física, que você também mistura na pessoal, isso vai continuar uma bagunça. Nosso cérebro não consegue, assim, a vida já tem coisa demais para a gente olhar, para a gente deixar nossa vida difícil desse jeito. Então, vamos tentar facilitar essa parte. E aí, qual é o caminho ideal? É que o seu paciente te pague numa conta profissional. Ela pode ser PJ ou pode ser PF. E você se pague para sua conta pessoal, porque a conta pessoal ela tem que estar separada. E para facilitar a nossa cabeça, ela precisa ter números estabelecidos, porque senão a gente não consegue fazer conta. Senão todo dia você tem que fazer conta. E nem eu que trabalho com isso aguento fazer conta todo dia. Tá? Então, esse caminho daqui, o coração fica feliz. E aí a gente tem um pouco mais de tranquilidade. Então, eu acredito que a Aline já tenha... Nasce uma empresária. Eu nasce acho uma empresária. Que é um dos marcos de quando nasce uma empresária, para a pessoa se entender como empresa e não como freelancer da psicologia. Exato. Você tem isso, né? Quando você recebe bicho de tudo, para mim é freelancer da psicologia. Quando você consegue separar, você assume essa postura. Para mim acontece uma cisão na cabeça, assim, sabe? A pessoa física e a pessoa jurídica se separa nesse momento. Sim, e é extremamente determinante, porque quando você calcula seu custo de vida lá atrás, que foi a primeira parte que a gente falou, de quanto é que a gente custa para ser agente, você precisa receber esse dinheiro, de alguma forma. E aí a gente vai entrar em vários temas que eu sei que a Aline traz aqui de precificação, de tudo mais, que é aquele número lá que vai te ajudar a se precificar. Você tem que conseguir bater aquilo dali para você conseguir se precificar. Então, esse é o primeiro passo para nascer uma empresária, como disse a Aline. Esse é o primeiro passo para você entender que a sua vida como autônoma vai funcionar. Você não vai sobreviver, você vai fazer funcionar. E funciona, tá? E eu trago aqui de um olhar, independente se é psicóloga, se é fisioterapeuta, ou se é dentista, ou se é escritora, ou se é redatora, mas para um olhar de que essa separação dá uma clareada na cabeça que a gente não consegue imaginar o impacto que isso traz para a gente. É muito, muito, muito grande. E aí eu trago o meu exemplo, pessoal. Quando eu comecei a atender, foi meio orgânico, assim, eu não decidi que eu ia começar a atender, apareceram alguns clientes e eu fui recebendo. Eu ficava louca, porque eu falava, eu estava 6 meses sem trabalhar, sem receber salário, e aí eu ficava, gente, estou ganhando dinheiro agora. Um dinheiro pequeno, claro, como qualquer início de carreira, mas estou ganhando dinheiro. E aí, no final do mês, eu não conseguia calcular quanto eu tinha ganhado. E olha que eu sou a louca das planilhas. Então, se até eu tinha essa dificuldade, imagine quem não trabalha com isso, sabe? Imagine que não abre a conta todos... Eu abro minha conta todos os dias, porque eu tenho que olhar alguma coisa, ou para mostrar para algum cliente, ou para dar um exemplo, ou para não sei o que lá. Eu acabo olhando minhas contas bancárias quase todos os dias. E até eu tinha dificuldade com isso. Quando eu consegui separar, e aí trago uma observação. Eu coloco conta profissional aqui porque eu demorei de abrir meu CNPJ. Porque eu não tinha certeza que eu ia continuar nisso. Eu continuava fazendo entrevista para voltar para o mundo corporativo, para voltar para o mundo financeiro. Então, não ter um CNPJ não é desculpa para não separar isso. Se você não tem um CNPJ, você vai ter uma conta de recebimento profissional no seu CPF e você vai abrir outra conta para o seu uso pessoal também no seu CPF. Que vão ser contas com nomes diferentes na sua cabeça, mesmo que as duas sejam no seu CPF. E esse caminho aqui vai te facilitar muito a vida, tá? E aí a gente vai para o segundo passo. Seus pacientes te pagam mensal ou eles te pagam por sessão? Baseado nas minhas clientes psicólogas, isso é um grande tabu, assim, demora muito para vocês entenderem que o paciente te deve o mês. E que o paciente vai te pagar um mês de qualquer forma. E ele vai conseguir pagar mensal se você colocar isso como limite. E o pagamento mensal aumenta a previsibilidade, aumenta a organização e garante que você tem uma chance maior de planejamento.
Porque não adianta a gente querer proteger só o paciente se a gente está enganando a gente. É muito... Eu não sei nem qual é o termo, se é altruísta, se a gente pensa mais nos outros do que na gente, mas é muito pouco prático a gente colocar uma redoma em torno do nosso paciente se isso está estragando a nossa vida pessoal, assim, se isso está que é mais sobre ser masoquista do que altruísta. É masoquista, é isso, masoquista. Talvez eu goste mais desse termo. É isso, é masoquista a gente falar assim, o paciente eu preciso proteger porque ele está com problema. Você também está com problema. E assim, Paula, não tem vínculo terapêutico que resista a quando você está percebendo que o paciente está tirando dinheiro da sessão dele e, tipo assim, desmarcou com você na semana seguinte porque estava na farra na semana anterior. Sim. Ou quando o paciente vai fazer uma viagem para a Europa e você não recebe por isso. Não tem Sim. vínculo que resista a essa sensação da psicóloga de desvalorização. E que eu acho que é um comportamento... E aí eu brinco que quando eu vou conversar com uma cliente nova, tem algumas red flags que hoje, graças a Deus, eu consigo escolher quem eu atendo. E aí às vezes, na primeira conversa, eu vejo alguns sinais de alerta que eu falo assim, não quero entrar nessa seara. Tem um sinal de alerta grande, que é, estou devendo a minha psicóloga. E esse, para mim, é o mais grave de todos, assim, porque a pessoa continua indo para a psicóloga, fala que a psicóloga entende o lado dela e que tá tudo bem não pagar. Não tá tudo bem não pagar. E se vocês se deixam ser tratados assim pelos seus pacientes, isso vai virar normal, assim, no mundo corporativo tem uma frase que a gente fala assim, a cultura da sua empresa é determinada pelo pior comportamento que você aceita. E eu acho que na vida autônoma é isso também. A cultura da sua clínica vai ser determinada pelo pior paciente, assim, pelo comportamento do pior paciente que você aceita. E não comportamento sobre os problemas dele, mas comportamento na relação profissional que vocês têm, porque é uma relação profissional. Você não é mãe dele, você não é amiga, é profissional. Então, para mim, eu não atendo mais clientes que não estão pagando a psicólogos, sabe? Que estão indo para a clínica e estão devendo psicólogos. A não ser que tenha uma conta muito fazendo muito sentido. Tipo, eu tenho uma cliente que ela falou, Paula, eu tenho essa dívida aqui com minha psicóloga, eu passei 3 meses sem 1 centavo e ela continuou me atendendo, mas eu vou ganhar um dinheiro tal dia e a primeira pessoa que eu quero pagar é ela. E aí você vê um comprometimento. Mas clientes que falam, minha terapia está atrasada há 6 meses. E aí, quando a gente conseguir, a gente coloca isso no fluxo. Não. Porque se não paga a terapia, não vai me pagar também. Sabe? Então, esse é um grande eu gosto de trazer os exemplos assim, porque para quem está começando, ou para quem nem está começando, né? Mas eu acho que é pior ainda para quem já tem muito tempo de prática, e o que a gente vai começando aqui vai parecendo uma fantasia. Tipo, não, mas pelo amor de Deus, né? Isso já é demais, como se fosse impossível. Eu gosto de trazer para elas para trazer para a realidade. Quinta-feira, né? Uma paciente estava falando, a gente tinha falado da fatura do cartão. Que eu tô com fatura muito alta e tal, assim, você já olhou a fatura? Não tenho nem coragem, me dá uma ansiedade só de pensar, eu acho que é isso que tá me dando gatilho de ansiedade, ela toda se tremendo na sessão. Não, tem que baixar a fatura, vai baixar, lição de casa, você vai baixar a fatura e vai ver. Aí depois ela trouxe, tive coragem, baixei a fatura, vi que era realmente compra de aplicativo, Shopee, eu falei, então eu excluo os aplicativos. Mas é porque eu compro coisa da empresa lá. Então, quando você precisar comprar, você baixa o aplicativo, compra, depois você exclui o aplicativo. E ela dizendo isso, não, porque eu consegui me organizar porque minha prioridade é a terapia. Então, eu gosto de ter seu dinheiro 2 meses. Assim, eu gosto de ter 2 meses do seu dinheiro, esse mês e o próximo já guardado, porque eu sei que sem terapia eu não posso ficar. Então, assim, as pessoas conseguem fazer isso. Não é alucinação, não é uma loucura. E também não é como se a gente não abrisse exceção. Mas vem isso que ela falou, de um combinado que respeita, né, quando o paciente também se preocupa com a gente. Porque isso tem impacto no processo terapêutico demais. Assim. E aí, acho que, talvez mostrando uma outra profissão e trazendo um pouco dos exemplos da minha, eu atendo clientes endividados. E aí, várias pessoas falam assim, como é que você tem coragem de cobrar um cliente endividado? Eu falo, peraí, quem fez a dívida não foi eu, foi ele, né? Então, ou foi ela. Então, não tem problema nenhum eu cobrar um cliente endividado. E mesmo que o cliente não tenha dinheiro sobrando para me pagar, ele assumiu um contrato comigo. É uma relação profissional e eu preciso cobrar ele. E se ele não me pagar, eu não posso atender ele. E aí você fala assim,
mas é muito rude ou muito taxativa a forma de você atender. Eu abro várias exceções. E eu abro várias exceções porque eu sei que eu consigo ajudar meu cliente a ser melhor, mas minhas exceções têm limite. Eu não consigo passar 6 meses atendendo clientes vendo que eles não estão mudando de comportamento sem aceitar, sem cobrar o pagamento. Mas quando eu vejo que eu tenho clientes extremamente esforçados, que estão passando por um momento pontual, que eu acho que é um pouco do que a Aline falou, assim, que eles não estão indo para a farra para deixar de ir para terapia, se a gente vê que o cliente está dando certo, está se esforçando, não faz mal nenhum a gente abrir a sessão. E longe de mim aqui falar que não é para vocês abrirem a sessão, porque eu acho que tem momentos que a gente precisa. Mas isso não pode ser o natural, sabe? Isso não pode ser o comum. E a gente não pode pagar a conta. No final das contas, eu acho que é muito sobre isso, né? E a nossa precificação também pode abraçar essas exceções, né? Mas, tem que abraçar essas exceções, sim. A gordura, vai ter uma gordurinha que a gente consegue flexibilizar porque a gente gosta, porque a gente é generosa, porque faz parte, porque a gente gosta, a gente tem prazer também em fazer isso, mas não é ao nosso custo, né? Ele também vai estar, ele pode não saber, mas no final das contas, quem paga por essa sessão também é o cliente. E é isso, eu atendo clientes sociais também. Que me pagam muito menos do que não entram na minha precificação de vida ali, porque eu sei que naturalmente eles podem não me pagar, ou eles vão me pagar um valor muito irrisório. Então, acho que cabe em todas as contas da clínica a gente conseguir colocar isso para dentro. Se conseguir fazer o pagamento mensal, melhor ainda, porque aí facilita a vida de vocês, não só a vida do cliente. Então, esse é um ponto bastante importante para vocês conseguirem ter previsibilidade das contas de vocês. E aí, o terceiro passo é quando o salário vira um custo fixo do consultório. Você, da mesma forma que você paga o contador, paga imposto, paga isso, paga aquilo, você tem que se pagar seu salário. E digo mais, a gente tem que pagar o salário, mais 9% do valor do salário a gente tem que guardar para as férias, mais 9% a gente tem que guardar para pagar 13º, se você quiser receber 13º. Acho que é o sonho dos autônomos é receber férias e 13º. E dá para a gente fazer isso da mesma forma que vocês guardam para o caixa da empresa ou para comprar equipamentos da empresa ou o que seja, vocês guardarem para vocês do futuro. E como separar isso daí. E aí, vocês podem estar pensando assim, ó, essa menina aí tá doida, tá falando, eu não tô conseguindo nem pagar meus boletos, e como é que eu vou pagar meu salário fixo, né? Então, se a gente ainda não tem esse dinheiro de reserva, porque se vocês tiverem um dinheiro em caixa, calculei meu custo de vida, vi quanto ele custa. Próximo mês agora, ó, semana que vem, dia 1º, dia 30 já dá para se pagar o dinheiro se vocês tiverem caixa na empresa. Se vocês não tiverem caixa na empresa, vamos tentar organizar. Então, vamos tentar, ao invés de se pagar um salário mensal, se pagar um valor por semana, para a gente começar a fazer essa mudança. Então, a primeira mudança é, quanto é que vai custar a vida pessoal semana que vem? Então, semana que vem tem mercado que eu vou fazer na segunda, tem feira que eu faço na quarta, eu vou sair para atender na terça, na quarta e na quinta, então tem o Uber ou combustível. Nos dias que eu atendo, eu vou comer fora, então eu tenho o almoço do consultório, no sábado tem o aniversário do meu primo, que eu vou e vou comprar um presente, no domingo eu vou fazer um churrasco aqui em casa e o preço é tanto. Tá bom. Achei esse preço da minha semana. Eu tenho esse valor do preço da semana na minha conta profissional. Se eu tenho, eu vou transferir a minha semanada para a minha conta pessoal. Então, pelo menos a primeira semana eu já consigo sobreviver, para eu não ter que ficar transferindo de pouquinho em pouquinho, ou pior, usando minha conta PJ para poder pagar conta pessoa física. Então, se eu tenho, imagina que a semanada aqui deu R$1.000. A minha semana, Paula, pessoa física, custa R$1.000. Então, eu sei que toda semana eu preciso de R$1.000. Hoje, como eu me pago o salário fixo do mês, eu não preciso da semanada. Mas no início, eu me pagava por semana. Então, por semana, a minha semana custa R$1.000. Toda semana, vocês vão fazendo essa conta para poder organizar. Então, transfiro a minha semanada para a conta pessoal, vivo uma semana. Na semana que vem, eu faço o quê? A mesma coisa. Acorda sábado de manhã, planeja a próxima semana. Ou no domingo, eu gosto de fazer minhas contas no domingo, na hora do Fantástico, né? Meu slogan, Fantástico começou, começa a fazer conta. Não tem nada para ver que tenha graça no Fantástico mesmo hoje em dia. Então, quando faz aquelas reportagens ruins, que tem que botar até no mute, de tão feia que é, aí vai lá e começa a fazer conta da semana seguinte. Então, no meu domingo de noite, transfere para minha conta pessoal, e aí eu passo uma semana sem mexer na minha conta profissional. E sem precisar tirar dinheiro de lá.
Se eu não tenho o valor total, eu posso tentar economizar na conta pessoal essa semana para fazer esse valor ser menor e eu conseguir pagar minha semanada. Então, imagina que eu calculei aqui primeiro que custava R$ 1.000 minha semanada, mas eu coloquei 2 almoços fora e 2 Uberes. E aí eu falei, poxa, acho que se eu levar marmita e se eu pegar um metrô essa semana, minha conta vai cair de 1.000 e vai para 800. E eu tenho 800 na conta profissional. Então, eu vou reduzir a minha vida pessoal essa semana para eu conseguir já me pagar essa semanada e ter uma semana sem mexer na minha conta PJ depois que eu pagar essa semanada. A terceira opção é, não, eu não tenho dinheiro na minha conta PJ para poder me pagar a minha semanada. Então, bora tentar dividir em 2 pagamentos. Vamos fazer uma meia semanada. Vamos calcular quanto vai custar de segunda a quinta e depois de sexta a domingo, para a gente ver se dá para poder transferir 2 vezes, só para a gente não precisar ficar pagando na conta profissional todos os dias, que isso já vai trazer um alívio para vocês. E aí, gente, no final, não tem muita mágica. Ou a gente gasta menos, ou a gente ganha mais. E eu acho que vocês estão aqui para poder pensar em como ganhar mais e como se estruturar nessa vida de psicóloga, que tem milhões de desafios. Então, dá para gastar menos também, eu defendo que nossa vida consegue ser mais barata se a gente precisar e tiver uma situação mais apertada, mas ganhar mais ajuda. E aí, com esses números que a gente trouxe aqui na mão, você consegue precificar melhor, porque você sabe quanto você precisa se pagar de salário, você consegue conversar melhor com o seu paciente para poder trazer a importância dele te pagar mensal, você consegue ter menos vergonha de cobrar seu paciente, porque você sabe que se ele não te pagar, você não vai conseguir se pagar o salário durante a semana ou durante o mês, e isso vai acabar dando uma enrolada na sua vida. Então, acho que tudo isso junto ajuda a gente a ter uma vida mais tranquila e mais organizada. É isso. Muito obrigada pela. Amei muito Semanada, cara. Ainda está reverberando, funciona muito, muito. Ainda está na minha cabeça o conceito de semanada, eu nunca tinha parado para pensar. Ah, mas se eu não tivesse, se você não tiver, é surpresa, você não tem, então talvez o churrasco fique para outra semana. Né? Então vai fazer uma outra coisa. Exatamente. E aí eu acho que faz parte da vida adulta passar vontade. Eu falo muito isso. Eu falo, adulto tem que aprender a passar vontade. Porque criança tem um pai e uma mãe que fica lá dando limite. Aí a gente não tem, ninguém vai dar limite, a gente precisa aprender a ter limite, sabe? E eu acho que conhecer nossos números facilita a gente a ter limite. E aí eu acho que a semanada ajuda. Quando as pessoas veem, assim, é muito engraçado nos atendimentos, que as pessoas falam, não, Paula, é impossível a minha semana custar R$ 2.000. Eu falo, tá bom, vive aí uma semana, a gente se fala semana que vem. Aí volta, Paula, gastei 2.500. Você fala, a vida é cara, né? Viver tá caro, a gente não prestar atenção é caro. Então, esse desenho da semanada traz clareza, assim, acho que traz materialidade no quanto a gente gasta dinheiro na vida. E o período também é bom, né? Porque você não espera chegar no final do mês, então você está sempre atualizando. Exato. E eu falo bastante disso também, de olhar a fatura só no final do mês, é batata para ter susto na fatura. Não tem como eu fazer conta mental de 30 dias, sabe? Então, tanto a fatura do cartão quanto o extrato da conta é toda semana. Quando você começa a olhar toda semana, demora 7 minutos para você abrir a fatura do cartão, abrir o extrato da conta e entender o que está acontecendo naquela semana. E saber se na semana que vem você pode almoçar fora ou não pode. Você pode ir para a festa ou não pode. Você pode comprar roupa ou não pode. Sabe? Então, é bem mais fácil você conseguir entender essa conta na cabeça. Então é isso. Como foi para vocês? Eu amei. E são muitas camadas, assim, porque que eu fico muito angustiada quando eu vejo essa vontade. Assim, a pessoa que chega agora e quer sentar na janela, sabe? Uhum. Então, eu tenho certeza que Paula poderia falar aqui sobre os investimentos e a aposentadoria. No perfil dela tem várias coisas interessantes sobre isso, e como é que você faz, e acontece, planilha, como classificar seus custos, e como
Mas se não consegue entender isso que ela falou, né, talvez é muito mais importante levar daqui isso que ela já trouxe do que ficar, às vezes, tentando ter a vida financeira perfeita, tudo extremamente organizado, os investimentos feitos, e aí fica com um ideal muito grande que não alcança. Quando a maioria das pessoas não consegue nem fazer essa separação de conta. Então, assim, eu acho que foi muito bacana a sua exposição para a gente entender que, pô, isso dá para fazer. E é muito natural as pessoas chegarem até mim falando assim, você faz consultoria de investimento? Aí minha primeira pergunta é, você tem dinheiro para investir? Não, mas eu queria aprender a investir. Falo, não, você tem que aprender a guardar dinheiro. Tem que aprender a fazer sobrar no final do mês, sabe? E aí a gente fica querendo esse ideal de tudo perfeito, ou vi um guru financeiro no Instagram e ele falou que eu preciso fazer. Não, eu brinco que é o feijão com arroz bem feito, assim. E eu gosto do horizonte de uma semana, porque se eu passei uma semana de caos, de trabalho demais, lotei minha agenda, filho doente, mãe doente, não sei o quê, nananana, e eu não consegui fazer nada. Eu consigo, logo na próxima semana, já conseguir fazer. Eu já sei, assim, eu não preciso esperar um mês inteiro. E aí eu não perco o fio, assim, não é tão difícil para eu voltar a organizar a minha vida. É um cenário de uma semana. Se nessa semana eu não conseguiu, beleza, bora para a próxima. Tá tudo certo. E eu vou garantir que eu vou conseguir deixar uma semaninha organizada para frente. Sim. E lembrando também que os aplicativos hoje, né? Por exemplo, meu banco é o Banco do Brasil. Tem lá minhas finanças, então eu consigo, no aplicativo, eu classifico os meus gastos, ele mesmo tem alguns gastos que ele mesmo já classifica, mas ainda assim eu pego isso, boto na planilha, aí teve um amigo que falou que estava usando o aplicativo e gostou muito. Eu disse a ela, cara, eu preciso do movimento de botar na planilha. Para mim é importante porque traz uma materialização e traz uma consciência um pouco maior. Então, assim, tem muitas maneiras de fazer hoje em dia. E aí teve uma outra pessoa que falou comigo, Aline, fiz parte da capa, gostei muito, mas a coisa do dinheiro ainda ficou difícil para mim. Você tem uma consultora financeira, alguém que faça isso? Um assistente, alguém para indicar? Eu falei, cara, não tenho, sabe? Tem gente que faz isso, mas eu não tenho, porque você precisa da pessoa conta bancária. E aí, Aline, você trazendo esse ponto dos aplicativos, eu sou uma defensora do não ter, sabe? Porque quando a gente terceiriza tudo, a gente não entende o que está acontecendo, sabe? Você não encara isso de verdade. E aí eu defendo o caderninho, na verdade, assim. Tem vários cursos meus que eu falo, gente, bora pro caderno, para de sonhar que tem a planilha perfeita. Às vezes, nos cursos que eu vendo, as pessoas falam assim, ai, Paulo, mas eu queria uma planilha que fizesse isso, isso e isso. Eu falei, você não queria, não. Você queria só gastar menos dinheiro e ter dinheiro sobrando no final do mês. É isso que você quer, na verdade. Então, pode ser no caderninho. Eu tenho ótimos casos de pessoas que se organizam no caderninho e que funciona muito bem. Mas você precisa prestar atenção no que está acontecendo. Não adianta eu terceirizar para um aplicativo ou para um agente de IA que vai resolver. O agente de IA não sabe porque você compra 5 quilos de batata toda vez que vai na feira. E você compra 5 quilos de batata, porque quando você era criança, você nunca teve batata em casa, entendeu? Então, não dá para o agente de IA perceber isso. A gente precisa prestar atenção nisso. Tem uma frase de Morgan Housel, que é um grande escritor da psicologia financeira, que ele fala assim, se você é adulto, saúde e dinheiro, alguma hora vão bater na sua porta. Sabe? Não tem o que você fazer. Eles vão bater na sua porta. Quanto antes você abrir, mais fácil. Então, eles vão bater na sua porta. Então, bora prestar atenção. As pessoas também chegam para mim e falam assim, Paula, eu quero um negócio que eu não precise olhar para isso, que isso se resolva sozinho. Falei, então procura outra pessoa. Porque não existe. Comigo não existe. Você vai ter que olhar toda semana. Sabe? No mínimo, uma vez a cada 15 dias. Se você tiver muito dinheiro, se tiver pouco, toda semana. E é isso. Começa aparecendo privação, eu fui contar pro meu pai, não, eu tô fazendo mentoria financeira, muito legal e tal, não sei o quê, e aí não sei o quê. Meu pai teve assim, né? Aí, não, que nada esse negócio, que nada de ficar juntando dinheiro, de ficar não sei o quê, não sei o que, ele saiu. Eu falei, muita coisa se explica com esse comportamento do meu pai. Mas no começo tem realmente, né, uma sensação de privação, vou dizer que não tem, de se dizer não, de se educar. Mas depois, você poder viajar com o dinheiro que estava guardado, você poder ter tranquilidade para adoecer, você poder pagar o plano de saúde, você poder, sei lá, o celular quebrou e você pode comprar um celular, não vira uma grande angústia, depois você entende que é se privar no começo para depois você se sentir muito mais livre, né? Então parece impossível, acho que todo mundo que começa olha assim e fala, não dá. Isso é o outro dá, né?
Paula dá porque Paula ganha dinheiro, né? Paula de Paula tá cheia, a minha agenda tá vazia. E aí, claro, gente, quando a gente está falando de ganhar menos, você vai ter outras privações, é completamente diferente. Não é romantizando também não é sobre necessariamente guardar dinheiro. Mas é sobre isso, assim, o que é que eu estou fazendo com esse pouco que eu estou recebendo? Que às vezes está indo para outras pessoas, às vezes está indo para outras coisas, ou para pequenos luxos que a gente, na real, é aquela torta que você come, que você sabe que não vai te fazer bem, você quer comer uma torta. É aquela coisa assim, sabe, que nem cai gostoso, depois você fica passando mal. São essas pequenas coisas que a gente vai repensando e vai fazendo escolhas mais conscientes. Né? E é muito recorrente também nos meus atendimentos as pessoas falarem assim, Paula, eu não faço nada, eu não gasto, eu não saio de casa e meu dinheiro desaparece. E aí, quando a gente vai olhar a fatura do cartão, a pessoa comeu fora 15 vezes durante o mês. Só que como ela não estava prestando atenção naquele movimento dela, ela não teve nenhum prazer em comer fora. Se ela tivesse comido uma marmita, teria tido o mesmo impacto emocional nela, e no final do mês ela teria mais dinheiro sobrando. Então, eu sou defensora de gastar dinheiro, tá? Eu acho que as pessoas têm que gastar dinheiro com consciência. Mas quando você vai comer fora, lembre que você está se dando de presente comer fora. Quando você vai comprar uma roupa, valorize que você está comprando uma roupa por causa do seu salário. Não é tipo assim, ai, compra o tempo, abre o aplicativo aqui, aí meu nível de serotonina lá para cima quando eu boto coisa no carrinho, e aí eu vou lá e compro um negócio, depois eu já esqueci quando esse negócio chegou em casa. Não, vamos valorizar as compras, vamos fazer consumo com consciência, assim. Adoro comer fora, adoro viajar, adoro gastar dinheiro com várias coisas, porque é bom gastar dinheiro, assim, é bom você poder, você pertence, tem várias coisas envolvidas. Mas eu acho que a gente tem que valorizar as coisas que a gente gasta. Senão, a gente gasta e fica com a sensação no final do mês de que não fez nada, de culpa, como você falou das roupas, e de uma frustração absurda quando a fatura do cartão chega e você sabe que é mais um mês de confusão para conseguir pagar. E achando depois que não tem nada, né? Não tem Exato. nada, não construí nada, não vi Exato. nada. É muita frustração e muita culpa, assim, que a gente consegue remediar com alguns movimentos que não são tão complexos. São movimentos de presença mesmo, de prestar atenção e de se dar limite. É isso. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Como a Paula falou, ela tem um curso lá na bio do seu Instagram, a gente acha o seu curso. Exatamente. @Finanças com Paula, na bio do Instagram tem um curso. A gente tá com uma mentoria em grupo que a gente está rodando agora nesse momento. A próxima turma deve ser em outubro, mas a lista de espera também está lá. A lista de espera para atendimentos individuais também está lá na bio. E qualquer dúvida, estou super à disposição por lá para a gente se falar.